Esse GPS é da Garmin, então para ligar ele eu apertei aqui o botão do on, ele demora um tempinho para ligar e aí ele abre nessa opção aqui. Então agora a opção aqui é escolher o menu, e aí ele abre aqui configurações, eu posso ir para baixo em gestor de pontos, partilhar fios, tem diversas opções aqui nessa tela, né? Eu vou começar a mostrar para vocês como que anda no campo e coleta a imagem de satélite, que no caso seria aqui, mas antes disso tem que configurar o sistema de referência de coordenadas. Então eu venho aqui no configuração, dou Enter, e aí aqui também tem várias outras opções. Eu vou para a opção de formato da posição, que é onde eu vou encontrar o CRS, que é o sistema SRC, que é o sistema de referência de coordenadas. Então eu dou Enter, e aí aqui abre uma janela onde eu tenho o formato da posição em UTM, que é metros. Se eu der o Enter aqui, ele vai entrar nessa opção, e aí tem diversos outros formatos, tá? Como eu não quero alterar esse daqui que está em UTM, então eu venho aqui no Quit. O Quit é sempre voltar, tá? Então eu volto. Aí aqui o WGS84 é nessa opção, nessa segunda opção, eu dou Enter. E aí aqui tem diversos outros sistemas de coordenadas. Como para padronizar essas coletas, nós vamos usar o WGS84 no sistema de metros. Então, eu já vou deixar no WGS84, que é o que estava. Então, se eu der voltar aqui, ele vai pro que já estava. O TM é metros, então é o que eu quero no caso. Bom, definido isso, o que eu vou ter? Uma tabela nesse formato, WGS84 e UTM, que é a proposta do uso no momento. Mas o que importa aqui é saber como configurar, porque para cada trabalho a gente escolhe um tipo de configuração de CRS em metros ou latitude e longitude. Então, nesse caso, eu venho e dou voltar. Já definido o formato da posição, agora eu estou na janela, né, de configurações, eu vou voltar para sair da janela de configurações, aqui também no Quit. E então, desço de novo para ver aquela opção de coletar a imagem do satélite, no caso aqui, satélite. Pois bem, dou Enter. Aí aqui me aparece os satélites que estão próximos e que o GPS está localizando. Em verde são os que ele sincronizou, em cinza o que não sincronizou. Nessa janela da esquerda o UTM, né, a localização, e na janela da direita a precisão do GPS, então no caso tem 6 metros de precisão. Quando eu tenho 6 metros, é uma boa precisão. Quando tá 20, 30 aqui, ou 50 até, é bom esperar um pouquinho no lugar até ele sincronizar todos os satélites que tem no entorno. Como a gente está aqui parado com o GPS em mãos, ele chegou para vir a 3 metros de precisão. Então, quanto mais tempo, mais precisão vai sendo. Mas chega uma hora também que não adianta esperar muito mais, que não vai ser melhor que isso. Se eu tivesse num ambiente com muita nuvem ou com árvores, essa precisão dificilmente diminui e chega para 3 ou para 7. Mas, dependendo do aparelho, a maior precisão pode ser mais fácil. Bom, uma vez que está encontrado aqui que está 3 metros, agora é necessário identificar esse ponto. Então, eu dou Enter e seguro. Quando isso acontece, abre essa janela aqui. Isso em todos os aparelhos da Garmin são esse padrão. E aí eu venho aqui, ele estava inconcluído, azul, eu subo para anotar aqui o 009. 009 vai ser o ponto. Então, quando eu tiver uma tabela de GPS, vai ter uma coluna com os pontos e outra coluna com latitude e longitude ou com coordenadas em UTM. É aqui que eu vou definir o ponto. Então, se eu posso colocar aqui, eu dou Enter, eu posso colocar aqui o que eu quiser. Por exemplo, se eu tiver 3 equipes, cada uma vai ser uma letra. Então, A, B, C.
Aí finge que eu tô aqui na equipe A com a casa número 01. Então eu venho aqui, venho até a numeração, então 0 e vou até o 1. Então essa daqui é a casa de coleta A01. Quando eu for para uma próxima, eu vou anotar o ponto A02 e assim por diante. Então, venho em concluído, dou Enter. Não tenho nenhuma nota para fazer, se eu quiser eu poderia dar mais descrições. Aqui a localização, ele fala a elevação, a profundidade e tal. E eu venho em concluído, porque para mim o mais importante é a identificação desse ponto, porque depois quando eu tiver a tabela, eu preencho os dados relacionados a esse ponto. Então, dou concluído, ok, e pronto. Aí, é importantíssimo, depois que eu termino de gravar, eu desligar o aparelho por causa da bateria. Ela acaba rápido, ou pilha, ou bateria. Então, eu desligo e aí na próxima casa eu faço exatamente a mesma coisa. Venho localização, aperto Enter e seguro para anotar o ponto A02, ok? Então, eu vou desligar aqui. A opção aqui é mostrar como é que salva as coordenadas da coleta em graus decimais. Na outra explicação foi a coordenada em metros, WGS 84, UTM que é metros. Agora vai ser WGS 84, porém em latitude e longitude. Como já explicado, existe a coordenada em graus, minutos e segundos e graus decimais. Então, vamos lá para as configurações aqui no menu. No menu, se eu aperto 2 vezes, ele vem para essa tela. Então, aqui, indo para baixo, é a opção de marcar pontos, né? Marcar as coordenadas. E aqui, configurações. Então, entro em configurações, no Enter. Desço nas opções até encontrar formato da posição. Dou Enter. Como estava anteriormente aqui o TM, essa opção ela é selecionada aqui. O que estava era o TM, o PS. Tem opções para cima da lista e para baixo. Indo para baixo, vou chegar nas primeiras opções que são graus decimais, graus minutos e graus minutos e segundos. Graus, minutos e segundos é bastante usado, entretanto, para usar esses dados no QGIS, por exemplo, precisa fazer algumas transformações de tirar esse ícone de graus e colocar DD, então tem que se trabalhar na tabela. No entanto, uma forma que não precisa trabalhar é vir aqui em Enter e optar por graus decimais. Ele já vem num formato que não precisa ser alterado e o programa vai entender perfeitamente as colunas que representam latitude e longitude. Então, eu dou Enter, e aí aqui também tem diversos sistemas de referências de coordenadas. Se eu quiser alterar, eu dou Enter e opto por algum outro. Tem o South American 69, por exemplo, que é o SAD 69. Antigamente ele era usado no Brasil, hoje não mais. E no caso, vamos usar aqui o WGS 84, então eu dou Enter, que ele vai estar em graus decimais, que é o ideal no sentido de não precisar alterar na tabela depois, na tabela de atributos. Finalizando aqui essas opções, eu volto aqui, volto novamente nesse botão Quick, e aí seleciono aqui a opção Satélite, dou Enter e volto para essa opção de marcar a posição onde eu me encontro. É isso. Agora eu desligo. Lembrem sempre de desligar quando não estiver usando, porque ele tem um alto consumo de bateria ou pilha.